do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você que está em casa, você está aqui na nossa paróquia, Santa Terezinha. Evangelho muito bonito, a gente já conhece, mas é sempre bom refletir, né? Falei esses dias que o que cura a gente é a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus todo dia, escuta ou lê, está curado já de muita coisa, né? Quantas coisas o Senhor já nos liberta, já nos libertou, a gente nem sabe, né? Então, quanto livramento no céu a gente vai ver o livramento, né? Nesse período que Maria está preparando o retorno de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo de Maria hoje na igreja. Está preparando aquelas pessoas que são devotas de Nossa Senhora. Continue a devoção. Aqui nós temos Nossa Senhora do Carmo, que é da nossa confraria, né? Sempre eu tenho essa devoção de falar do escapulário. Então, você que não tem um escapulário, adquira para impor, tá? Porque Maria está preparando o retorno de Nosso Senhor. Preste bem atenção que tem um bocado de sinal aí. O dia, a hora, já disse que ninguém conhece. Então, não precisa ficar assustado não. Não sei quando é, né? Mas está preparando. Evangelho de Mateus, né? E nós temos 22, hoje cada dia, né? Fica chegando o Natal, bem pertinho já. Hoje só são 22 dias, né? Para o Natal, né? Para a noite de Natal, a vigília. Vamos fazer a vigília aqui, né? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Ele está falando com os discípulos. É o próprio Jesus quem está falando. A palavra de Deus está falando, é Ele que é Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso aqui é muito grave. Porque muitas vezes a gente pode estar confiando, né, que reza muito, que invoca o Senhor, né, Senhor, 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 cuidado. Ele está dizendo que nem todo aquele que diz, que invoca a Ele como Senhor, nem todo aquele vai entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Nem todo aquele que vem para a igreja, nem todo aquele que reza muito, nem todo aquele... Cuidado, né? Isso é para o padre, em primeiro lugar, né? E para vocês. Primeiro para ser julgado aqui é o padre. Antes do padre, o bispo, antes do bispo, o papa. Então, se preocupe que o que eu falo primeiro é para mim. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é só dizer Senhor, Senhor. Não é só rezar muito, estou falando para mim. Porque depois vão dizer, é porque falou para mim. Tem gente que tudo que eu falo diz que é para ela. Eu estou falando, primeiro eu falo geral, né? E eu estou falando para mim em primeiro lugar, tá? Estou falando de ninguém. Mas o que põe em prática, ou seja, quem faz a vontade de Deus, né? O padre fazer a vontade de Deus como padre, você como leigo, você que é casado como casado, você que é casada como casado, você que é filho como filha, você que é filha como filha. Assim, o bispo como bispo, o papa como papa. E qual é a vontade do Pai? Aí você tem que rezar para perguntar, né?
Embora você já deve saber, né? Os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, tudo que a igreja ensina. Faça isso. Você vai viver, né? Vai ter a vida eterna. E a primeira que pôs em prática foi Maria, né? Ninguém fez mais a vontade do Pai do que Maria. Ninguém. Quando o anjo veio, ela muito jovem, ela não entendeu. Ela não entendia quase nada, Maria, né? Mas ela acreditava. Como é que o senhor sabe que ela não entendia? É só ler o Evangelho de Lucas. Ela ficava meditando. Se ela fica meditando, é que ela não entendia direito, né? Então, quando a gente não entende, é bom meditar. Mas é melhor acreditar. Ela meditava, não entendia, mas acreditou, né? E ninguém, mais do que ela, fez a vontade do Pai, porque deu à luz o Filho do Pai, né? Ela é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Só para ver aí a grandeza de Maria. Nasceu sem pecado, né? Eu nasci com pecado, você, todo mundo, todos nós, né? Essa inclinação, pecado, essa fraqueza que a gente tem, vocês sabem disso, né? Ela não teve, que ela nasceu sem pecado, né? Essa tentação horrorosa que a gente tem, ela tinha muito mais força, né? Porque ela foi tentada, não estou dizendo que não foi, não. Mas era muito mais forte, porque não tinha essa fraqueza, né, que a gente tem, né? Por quê? Porque nasceu sem pecado. Imaculada Conceição, que Deus revelou a menina, né, lá na França, Lourdes. Uma menina que nunca tinha estudado teologia, Deus é assim, né? Aí revelou que Maria é Imaculada Conceição, coisa que a igreja não tinha definido ainda. E muitos santos na igreja não aceitavam a Imaculada Conceição. Santos. Pois Deus revela para a menina que Maria é imaculada, né? Conceição, ela foi concebida sem pecado. E tem outros dogmas, né? Que ela virgem durante o parto, antes do parto, durante e depois do parto. Isso é dogma de fé. Assunta, né? Coroada no céu, corredentora, tudo isso é dogma de fé. Tem que acreditar. Então, mais do que Maria, ninguém fez a vontade do Pai. Mas nós podemos, rezando para ela, né? Pedir que ela nos ajude a fazer. Por quê? Porque ela conhece como fazer a vontade do Pai. Aí tem um tratado de São Luís Marinha, né? O nosso canal se chama Canal Confraria Nossa Senhora do Carmo. Você que está em casa, ó. Canal Confraria Nossa Senhora do Carmo. Lá tem um bocado de curso de graça. Tem um curso sobre a consagração de São Luís Maria Grignion de Montfort. 10 vídeos que eu fiz, né? Depois tem curso sobre o catecismo, são 15. Depois tem curso sobre o Evangelho de Marcos, mais 28, que eu não terminei ainda, vou continuar o Marcos ainda. É só entrar, colocar no YouTube canal, colocar só o nome, Confraria com F, Confraria Nossa Senhora do Carmo, aí aparece os cursos tudinho. Aí você pega, clica lá primeiro que o canal vai ser bom, e depois você fica recebendo as mensagens. Aí depois ele continua, portanto, a primeira coisa é fazer a vontade do Pai, não é só ficar falando, não. Depois, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, segunda vez que ele fala, pôr em prática. Não adianta só ficar rezando, você tem que colocar em prática. Os fariseus rezavam também, mas eles não botavam em prática. É como, aí ele vai explicar o que é botar em prática. O que é semelhante a uma pessoa que bota em prática? Ele disse assim, é um homem prudente, recorde aquelas virgens prudentes, né? 10 tinham óleo e 10 não tinham, né? Aí chegou o noivo, as que não tinham óleo correu para pedir, né? As outras não deram. Você pode até achar que era a bicha ruim, né? Porque não deu. Não, é porque não dava, o óleo não dava, ou era para um, ou para outro. E as que não tinham colocado o óleo, né? Então, perdeu, não entrou, né? O óleo é a fé. Para entrar no reino de Deus tem que acreditar, e aqui não só a fé, assim, só dizer que acredita não. Tem que colocar em prática a fé. O óleo é isso, né? O azeite. Naquela época não tinha lâmpada assim como tem aqui, né? Era tudo no azeite, né? Então os que não tinham azeite não entraram, né? É uma parábola, né? Aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Aqui eu acho que nenhum de vocês construiu casa não, né? Só tem mulher, né? Só o Gilson. Construiu casa, Gilson? Já? Hein, Gilson? Não. O João Vitor já fugiu, né? Que ele se esconde. Construiu casa já, Gilson? Também não. É 2 homens e vocês, mulheres, né? Isso é muito bom. A igreja hoje, quem segura a igreja são as mulheres, né?
Pois bem, mas o seu Enilson aqui, né? De Nilson, né? Como é? É de Nilson. Cadê ele? Está aí não. Para construir uma casa, Jesus diz assim: o homem prudente é quem constrói sua casa sobre a rocha. Ou seja, sobre um alicerce. Vai construir uma igreja dessa sem rocha? Sem alicerce? Como é que faz? Já tinha caído há muito tempo. Ainda mais com essa reforma aí que fez, né? Essa reforma também, que eu acompanhei desde o início. Eles cavaram muito aí. Para quê? Para dar o sustento, o alicerce. É a rocha que ele está falando. Vai construir uma casa em cima de uma areia movediça? Uma areia aí que não vale nada. Vamos construir lá o santuário. Tem aquele declive assim, ó. Vai ter que botar muita coisa ali para segurar. Senão, pega uma chuva, né? Aí a igreja desce. A gente dentro, né? A igreja descendo, né? Como tobogã, né? Aí não dá certo, né? Tem que ser com a rocha, né? A igreja na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa e a casa não caiu. O que é a chuva? O que é a enchente? O vento? Ah, tentação. Prova que vem, todo mundo tem. Todo dia vocês falam comigo, né? Todo mundo tem prova. Não é só vocês não. O padre tem, o bispo tem, o papa tem. Os cansaços da vida, tudo é prova. É o vento, a chuva, as enchentes. A casa somos nós. A nossa vida de fé. Essa casa, a vida de fé, tem que ser construída na rocha. Oração, confissão, adoração, missa e caridade, que é colocar em prática. Se esquecer alguma dessas, a casa pode cair. Eu rezo muito, mas eu não boto em prática. Pronto, sua casa vai cair. Eu faço isso, mas não faço aquilo. Pois faça tudo. Cada um que tem que ver como é que está a rocha. Como é que está a vida de oração, como é que está... Eu sempre coloco 5 pontos: oração, confissão, adoração, missa e caridade, com os pobres. A caridade cobre uma multidão de pecados. Às vezes peca, nem sabe, né? Pois a caridade ajude os outros. Não é só dar dinheiro não, porque aqui a gente nem dá. A gente prefere comprar as coisas que ninguém sabe, né? Mas ajudar sim, sempre ajudar. Não pode se fechar não. Aí se você fizer isso, a sua casa não cai não. Se vier a tentação, seguro. Vem a aprovação, seguro, forte, firme. A segurança que é o amém. O amém quer dizer isso é seguro. Quem vive assim não tem medo, nem do cão. O pessoal tem medo do cão, né? O cão tem mais medo de nós. Se você vive uma vida de sacramento, ele tem mais medo de nós do que nós dele. Vive uma vida de sacramento, ele não vai fazer nada com a gente, né? Fica arrodeando, né? Como diz o Padre Pio, ele arrodeia. Mas daí, pode arrodear. Não provoque ele, né? Mas vive uma vida de sacramento e devoção a Maria. Duvido. Ele tem muito mais medo de você do que você deve ter medo dele. Não deve provocá-lo, mas não tem que ter medo não. Aí caiu então a chuva, as tempestades, as enchentes, tudo. Não cai não, a casa que é assim não cai não. Por outro lado, agora o outro lado. Quem ouve essas minhas palavras, quem ouve as palavras de Jesus e não as põe em prática, não vive, é como um homem sem juízo. Ele vai dizendo, é doido. Que no Ceará ninguém chama de sem juízo, não, chama, é doido. Fulano ali é doido, esse padre é doido. Eu escutei um bocado de vez, né? Estou nem aí, né? É como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia, não tem alicerce a casa dele. Alicerce assim, olha, não vale nada. Vai construir uma casa na beira do mar ali, bem as ondas. Como é que constrói? Se vier um tsunami, né? Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa e a casa caiu. Não reza, não adora, não confessa, não comunga, não faz caridade, caiu a casa. Sustenta não, meu povo. Mas não sustenta mesmo. Pode ter certeza. E quem está dizendo é Nosso Senhor. Então, vamos rezar? Vamos dizer Senhor, Senhor, mas construa a casa sobre a rocha. Viva uma vida de sacramento. Às vezes reza tanto e só vem a missa, vez em quando. Eu pergunto, e a reza? Né? Faça caridade, a esmola. Está lá no livro de Tobias. Tobias ele dava muita esmola, foi provado, né? Também não vai pensar que você faz o bem, vai dar tudo certo aqui na terra, não. Nosso Senhor está prometendo isso não, porque às vezes tem mais provação, né? Teresa de Ávila diz isso, né? Leia lá os 3 livros dela. Morada, Caminho de Perfeição, Livro da Vida, né?
Ela vai dizer que muitas vezes se aproxima de Deus, a aprovação aumenta. Porque Deus, os amigos, perguntou até que ela perguntou assim, se tu trata assim teus amigos, imagine os inimigos, né? Deus quer purificar os amigos dele, né? Ali é João da Cruz, Terezinha, Teresa de Ávila, que eles falam. Já leu? Já. Eu estou falando é porque eu já li, né? São Bernardo, todos eles falam. Então, não vou dizer que vai acabar a aprovação, nem tentação, não vou não. Vou dizer que você vai ser uma rocha. Porque a aprovação, para quem está com Deus, só faz melhorar a nossa vida. Se está com Deus mesmo, né? Aí você aprende a humildade, aprender que não vai conseguir passar só, tem que pedir ajuda de nosso, tem que ter paciência, pedir ajuda de Nosso Senhor, né? Primeira leitura, fala é o Isaías, um profeta aí 500 anos antes de Cristo. Na verdade tem 3 períodos históricos nesse livro aqui. 700, 500, depois de 500. Não é só uma pessoa que escreveu esse livro aqui não, são várias pessoas, né? Mas Isaías era o mais importante. O que diz Isaías? Naquele dia cantarão esse canto de Judá. Fala de um canto. Isso aqui foi antes do exílio. O povo de Israel, Deus tinha escolhido eles, mandou ser fiel. Israel não foi fiel, idolatrou, pecou contra Deus, aí foi para o exílio. Isso aqui é antes do castigo, né? Uma cidade fortificada e a nossa segurança. Fala em cidade fortificada, canto, segurança. O Senhor cercou de muros e antimuros. O Senhor fortaleceu a cidade. Para a gente é estranho esse vocabulário, porque hoje a gente não vive em guerra, né? Mas aqui eles estavam em guerra. Aí toda cidade que não era muito grande, essa cidade que ele está falando é menor do que o nosso bairro, mas tinha que ser fortificada, todinha de muralha, porque senão o pessoal entrava e matava todo mundo. Toda cidade tinha que ter um muralha, um forte, que fosse um forte, como Fortaleza foi construída no início. Então essas muralhas é para proteger a cidade. Então está dizendo que é o Senhor que cercou a cidade de muro e antimuro. E ele então faz uma invocação: abrir as portas da cidade. A porta da cidade está fortificada, para que entre um povo justo. Israel não era justo, tinha pecado. Cumpridor da palavra. O que é ser justo? Ser fiel à palavra que nosso Senhor fala. A palavra, né? Escutar a palavra, colocar em prática. Firme em seu propósito. A firmeza é o amém, é a casa firme que está no Evangelho. Essa leitura tem a ver com o Evangelho. E tu lhe conservarás a paz. Então, quem é firme, que cumpre a palavra, que é justo, o Senhor conserva a paz nessa cidade. Certamente essa cidade é a Nova Jerusalém, né? No céu. É a Igreja Católica, a Igreja dos Santos e a Nova Jerusalém. Até porque nosso Senhor está voltando, né? Para nos levar para lá. Porque confia em ti. Nós temos que ter confiança em Deus. Isaías escreveu isso tanto tempo atrás, né? Ainda hoje, nós precisamos ter confiança em Deus. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna, a rocha do Evangelho, né? Ele é a rocha eterna, não tem outra rocha, não tem outra pessoa, outro Deus, e é uma pessoa a quem eu devo confiar. Muitas vezes a gente sofre porque confia em quem não deve confiar. Confiar plenamente só em Deus. Nos outros relacionamentos a gente confia com prudência, né? Porque o único mesmo que não engana a gente é Deus, em nada. Você nunca vai poder dizer que Deus me enganou, né? Não. Enganou não. Mas os seres humanos enganam às vezes, né? Ele derrubou os que habitam no alto, os orgulhosos. Há de humilhar a cidade orgulhosa, né? Deitando-a por terra. Cidades que destruem as outras cidades, até fazê-la beijar o chão. Hão de pisar os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Deus é Deus dos pobres. Deus é Deus dos humildes. Por isso não inveje quem tem muita coisa. Não, irmão, não inveje não, que é pior. Certamente ter alguma coisa é bom, né? Para não passar fome, certo? Mas não inveje os ricos não. Olha o que nosso Senhor está dizendo. Hão de pisar os pés dos pobres. Os pobres vão triunfar sobre os ricos. Certamente já disse aqui várias vezes, tem muito rico aí que ajuda. Dia 11 vem aí um pessoal rico que vai ajudar a gente. Toda hora eu estou recebendo doação para o santuário dos ricos.
Muita gente rica ajudando esse santuário, né? Então, esses ricos que ajudam, eles são pobres, são humildes, né? Pobreza também é humildade, né? As passadas dos humildes. Então, é bom de ser pobre mesmo. E se tem alguma coisa, não se confiar na riqueza. Não dizer o que eu tenho é muita coisa, estou nem aí para ninguém. Qualquer hora você morre. Vai para o caixão igual o pobre, né? Igual aquele rico, né? Que ele dizia, eu tenho um bocado de celeiro, um bocado de arroz, feijão, tanta coisa que eu não sei nem onde botar. Eu vou fazer outro celeiro. Aí Deus diz, essa noite tu vai morrer. Vai botar onde esse feijão? Essa carrada de feijão que tu tem? Lugar nenhum. Nem dentro do caixão não entra, porque era tanto feijão, né? Então, né? Tá achando a graça, é? A outra ali, né? Você comeu feijão hoje, minha filha? Pois o rico tinha um bocado de feijão, né? Então é não querer muita coisa, tá? Querer é o essencial para a gente viver. Mas se você tiver, não se apegue. Não se apegue à riqueza. Quando se apega à riqueza, às vezes se apega a uma pessoa, às vezes se apega a um objeto, às vezes se apega a um animal. Não dá certo, não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.